Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Você deixa um like aqui embaixo, você se inscreve aqui no canal e vamos falar sobre o fim da novela Hulk, né? Como terminou, bastidores que a gente apurou, até porque nessa segunda-feira, né, muito animada nos meios tricolores, a gente ouviu muito a versão do que era lá do Hulk, ouviu muito a versão da apuração do Atlético Mineiro, e eu fui apurar um pouquinho mais o lado do Fluminense, né? Tentar entender um pouco mais como é que foi essa negociação do lado de cá. Então, você fica aí e entende como é que vai ser esses bastidores internos do lado de quem estava contratando. A gente fala aqui nesse vídeo para você deixando um like aqui embaixo, se inscrevendo aqui no canal e vamos embora para a gente trocar aquela ideia. Como eu vinha falando, eu trabalho na sinceridade direto para vocês. Essa negociação com o Hulk, ela foi uma negociação muito complexa e eu trabalhei aqui na sinceridade total aqui com vocês de falar, gente, olha só, aqui comigo, ou dificilmente aqui no Rio de Janeiro, dificilmente você vai encontrar muitas exclusivas sobre esse caso. Porque tudo que a gente tiver daqui é simplesmente uma impressão. E impressão eu trato como impressão, informação eu trato como informação. Então, quando eu vim pra cá, por exemplo, e falei na virada de sábado pra domingo, olha, a situação do Savarino, tem a impressão, alguns indícios de que o negócio tá caminhando e o negócio depois não rolou. Porque impressão é impressão. Assim como hoje também, na segunda-feira, quando eu falei sobre a situação do Hulk, depois eu vou deixar claro, até porque quando eu falo ali, olha, parece que o negócio tá andando, a gente começa a receber indícios. Isso são indícios, são impressões, não são notícias, não são informações. Então, eu falei, gente, informação vai sair mais de lá, de BH. E por quê? Porque a negociação desde o início, apesar dela ter sido meio confusa no cenário geral, ela praticamente esse ano, tudo que nesse ano, foi entre o Atlético e o Hulk. Foi entre Atlético e Hulk. O Fluminense tinha um acordo com o Atlético de tentar trazer o jogador. Depois que o jogador dá uma travada, o Fluminense entra num acordo, tem que entrar em um acordo com o Atlético e depois já tem um acordo com o jogador. Só que era um problema muito mais entre eles. Então, assim, a negociação ela tá aberta. O que eu consegui trazer? A gente começa a falar dessa negociação, o Lessa dá a informação, se eu não estou enganado, no dia 23 de dezembro. É um domingo, tá? E o Lessa fala, perdão, numa segunda-feira, dia 22 de dezembro. É a primeira vez que a gente começa a falar mais na prática sobre essa situação toda. 22 de dezembro. Mas a negociação ela foi aberta entre Fluminense e Atlético Mineiro no dia 20 de dezembro, ok? No dia 21, eu tive ali alguma informação sobre a situação do Hulk, mas muito mais sobre salário e tal, não tinha nada a ver diretamente com a proposta do Fluminense. Mas desde o dia 20 a negociação ela estava aberta. Ela foi vazada pouco depois. Pouco depois já começa a ser vazada. E essa informação ela faz com que a negociação fique mais difícil do lado do Fluminense, pensando na situação do Galo. Por quê? Porque a situação lá era um empurra-empurra total. O Atlético queria que o jogador fez todo um histórico, né, da negociação num vídeo que saiu na noite dessa segunda-feira, quando sai a matéria lá do GE dizendo que a negociação está encerrada. Então não vou fazer o histórico aqui todo de novo. Mas foi uma negociação de empurra-empurra do lado de lá, onde aqui do nosso lado a gente só conseguia ter as impressões que o Fluminense tinha de lá. E aí, cara, assim, qual que é o resultado final disso e por que a negociação ela é encerrada nessa segunda-feira? Teve uma informação, para dar os créditos, publicada pelo GE, sobre 3 pedidos que o Atlético faz ao Fluminense. Um jogo de despedida entre o Atlético e o Fluminense, e aí até recebi uma informação, não consegui confirmar, até porque nem fui procurar muito, porque não vai rolar, né? Mas que era até um amistoso, tipo um no Maracanã, na Arena MRV, era Fluminense e Atlético, o amistoso de despedida do Hulk, tá? Era Fluminense e Atlético esse amistoso de despedida, o Fluminense tinha aceitado, bem como ele não jogar os jogos contra o Atlético Mineiro, o Fluminense tinha aceitado, mas o principal que atravancou o negócio foi o caso de jogadores da base no negócio. Nenhum dos dois lados revelou quem são os jogadores, tá? Só que a gente, na hora de analisar, ficou naquela. Eu, por exemplo, falei isso na live do Giro. Falei, gente, se é 10%, era percentual na negociação, vou explicar já com detalhes, tá? Se era 10% do Samuel Granada, eu tô achando um negócio maravilhoso. Se era 90% do Riquelme, eu tô achando o negócio uma merda, porque o Hulk tinha um limite de valor de mercado. E aí eu fui apurar detalhes sobre essa proposta feita pelo Atlético Mineiro. Por quê?
Quem eram esses jogadores, tá? Não era nenhum jogador do elenco profissional. Então, o Riquelme, o Wallace Davi, não fazia parte do grupo de jogadores que o Atlético estava pedindo na negociação. Tá? Então, não entra, nesse caso, esses jogadores, por exemplo, que eu citei, Riquelme, Wallace Davi, etc. Não eram jogadores de elenco profissional. Eles pediram 4 jogadores de Xerém. E só jogadores que são mais bem avaliados. Os jogadores que o Atlético, pelo cenário de futebol de base ali. Então, o Atlético não estava pedindo o Juquinha. O Atlético estava pedindo o Juquinha, que tem moral. Novamente, eu não consegui descobrir quem são esses jogadores. Mas uma das minhas fontes me falou esse detalhe. Falou, olha, os pedidos do Atlético eram pedidos de jogadores que talvez hoje, por serem de base, ainda não tenham esse hábito, mas que quem conhece base avalia o cara e eles estavam pedindo os melhores. E qual que era o formato da negociação? O Fluminense chegou a oferecer a preferência na venda, que é uma coisa que é muito utilizada, mas principalmente no mercado europeu. E aí, né, aquela ótica, né? O Fluminense ofereceu e o Atlético inteligentemente não pegou, porque no final das contas, a preferência... Como funciona a preferência na venda? O Fluminense é obrigado a avisar o Atlético que recebeu uma proposta do Chelsea de 20 milhões de euros. Atlético, você tem a preferência de compra. Então, se você quiser igualar a proposta, você leva, e é isso. E aí, assim... Porque não é, né, essa preferência deixou de ser utilizada, principalmente no mercado nacional. Porque se o Atlético tiver grana para competir com a proposta que o Fluminense recebeu, o jogador não é lá essas coisas. Entendeu? Então, se o Atlético tem grana para competir com o Chelsea, não. Então, a preferência não serve de nada. Por que eu tô falando isso? Porque é a mesma lógica da preferência de volta do John Arias pro Brasil. O Fluminense vai ter grana para competir com o Flamengo? Não. Então, a preferência não serve de nada. Então, essa proposta foi recusada pelo Atlético e eles fizeram uma outra. Que aí também é aquele negócio, né? Quando todo mundo quer levar vantagem na negociação, a negociação não sai. O Atlético fez uma proposta que era, eles levam esses 4 jogadores da base, e se eu não me engano tinha 2 nomes direcionados, o outro tinha ali uma lista para poder definir os nomes, mas o Atlético levaria esses jogadores, eles passariam a ser jogadores do Atlético Mineiro, mas boa parte do percentual ficaria com o Fluminense. Situação hipotética só para poder ficar mais claro na explicação. O Atlético vem, como eu falei, não é um dos jogadores, por isso que eu vou utilizar ele, tá? O Fluminense tem 100% do Wallace Davi. O Atlético vem, leva o Wallace Davi e pega 20% do jogador. Então, o jogador está no Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tem 20% e os outros 80% ficaram com o Fluminense. O Atlético teria o direito a usar o jogador e a definir quando vende ou se não vende. E no momento em que o Atlético vendesse, o Fluminense receberia 80% do valor. Então deu para entender, né? O percentual ainda ficaria maior com o Fluminense, mas o direito econômico e principalmente o direito federativo, né? Ficaria um percentual do direito econômico e a totalidade lá, o direito federativo, ficaria com o Atlético Mineiro, que seria quem definiria o jogador novamente. Melhores jogadores mais destacáveis da base do Fluminense. Então assim, o formato na avaliação do Fluminense já não era o ideal, tá? Porque o objetivo era que fosse a preferência na venda. Só que, com os nomes escolhidos, aí mesmo que o Fluminense rejeitou a situação. Novamente, eu não consegui os nomes exatos dos jogadores. E vou continuar nessa briga aí para tentar descobrir. Mas, enfim, a gente projeta ali quem são os melhores jogadores da base, jogadores que têm passagem de seleção brasileira, enfim, mas eu não vou ficar aqui nem mencionando alguns nomes para poder não parecer que eu estou dando os nomes dos jogadores, tá? Então a situação é a seguinte, nesse momento, com o Fluminense, o Atlético recusando a questão da preferência e o Atlético fazendo a contraproposta ali também e o Fluminense recusando a questão dessa proposta do Atlético levar os jogadores, do percentual, a negociação foi encerrada. O Hulk fica no Atlético Mineiro? Cara, não é garantido. Até porque, assim, o Hulk, uma das informações que a gente teve nesse meio período aí, é que o Hulk estava negociando apartamento no Rio de Janeiro. Já estava meio que engatilhando. Então, de fato, a negociação ficou bem perto de acontecer. Ela ficou bem próxima. Nesse meio de negociação, dos mais de 25 dias, teve momentos que a negociação ficou por detalhes e teve momentos que a negociação ficou mais afastada. Mas é a primeira vez que Fluminense e Atlético sentam e falam, olha, estamos encerrados de negociação. Por que isso é importante, né?
Ah, Gabriel, o Fluminense não contrata o Hulk mais de jeito nenhum. Eu já falei aqui que futebol, meu amigo, sim de hoje é o não de amanhã. Então, pro Fluminense ir pro mercado, o Hulk jogar, e o Hulk dá uma declaração, os meninos mandam ele pro banco, então a negociação volta a acontecer. Então, não entro nesse mérito, mas essa negociação tá encerrada, isso é fato, do lado do Atlético e do lado do Fluminense também. Qual que é a situação? Nesse momento, o Fluminense fica livre, entre aspas, para ir buscar um plano B. Né? Evidentemente, o Fluminense não estava negociando com outro jogador enquanto negociava com o Hulk. Agora, a ótica passa a ser muito mais buscar um outro centroavante. O Fluminense vai ao mercado. Mas isso aí eu estou apurando mais alguns detalhes e tento trazer num vídeo ao longo dessa terça-feira. Beleza? É isso. Esse foi o final da negociação Hulk. Eu fiz um resumão na segunda-feira à noite, fui apurar para tentar trazer detalhes de uma coisa que eu estava sentindo muita falta, que era a visão de quem estava no aguardo e por que o Fluminense decidiu se retirar dessa negociação. Agora tá explicado. Minha opinião, tá? O Hulk tinha um valor limitado de mercado. Eu queria a contratação do Hulk, queria, mas eu não tava deslumbrado pra vir na maluquice, não. Meus vídeos estão aí, eu não preciso mentir, né? E eu falo na live de segunda noite, falo, cara, existe um limite. Se os caras querem o Wallace Davi na troca, não percentual, querem inteiro, eu não daria, porque o Wallace Davi foi precificado na negociação do Savarino em 4 milhões de euros. E eu não daria 4 milhões de euros no Hulk. Então, enfim, o Fluminense vai ao mercado. O Hulk era uma oportunidade de um jogador que faz muitos gols, está no Brasil, e que o Fluminense não precisaria pagar para adquirir. No final das contas, a negociação caminhou para esse lado, e aí dificultou a negociação. O Fluminense vai iniciar a sua temporada na quarta-feira, o famoso amanhã, muito provavelmente sem um 9, a não ser que alguma negociação surja e resolva e seja finalizada em apenas 24 horas. Tamo junto, mais informações em breve. Até a próxima. Valeu.